E hoje vamos falar de 10 livros que foram importantes para mim, na minha opinião. Eu acredito que nunca lemos um livro em vão e todo livro que a gente lê deixa um aprendizado marcante na nossa vida. Então, eu vou começando a falar do primeiro livro que eu li, do primeiro livro que eu parei para ler, que eu me interessei em ler, que foi esse daqui, Crescendo, com apenas 13 anos, foi o primeiro livro que eu peguei na mão e falei, nossa, foi o livro responsável por me fazer gostar de ler e por me fazer gostar tanto de uma arte tão sombria na leitura. Eu já gostava de ler, sim, mas esse foi o livro que me fez mesmo, de verdade, gostar de ler e abrir outros caminhos para mim. E eu guardo ele, e claro, o primeiro livro a gente nunca esquece, eu guardo esse livro até hoje aqui comigo, que ele foi muito importante. Ele foi o primeiro livro que eu olhei e falei, nossa, eu quero acompanhar. Ele é uma série de livros, eles são acho que 3, 4 livros, então eu realmente parei, me interessei em acompanhar e com isso vieram os outros também, do mesmo tema. Outro livro que eu amei ter lido, que foi quando eu li na mesma época, logo em seguida daquele que foi o primeiro livro que eu parei para acompanhar, que ele tem 3 livros, né, naquela série, foi Águas para Elefante, que foi o livro que foi simplesmente um dos melhores livros que eu já li e que me fez me interessar mais ainda em querer ler outros livros. Nossa, como eu amo esse livro, esse filme, tudo. Eu deixo ele aqui guardadinho também, porque eu li ele com apenas 13 anos de idade. Ele marcou muito. Ele também foi responsável por fazer muitas pessoas aí a gostar de acompanhar livros. Fora a mensagem que esse livro passa, né? Que é uma mensagem muito linda. Esse livro aqui é outro, Guardião de Memórias, que eu li e que eu amei. É um puta de um livro, de um filme também, e que me fez dar valor a tudo que eu tenho. E cada capítulo que você lê nesse livro é muito lindo de se ler. Simples assim. E esse livro aqui é um livro também bastante sombrio, que nem aquele Crescendo, ou seja, foi ele que foi responsável por eu amar a literatura assim. E eu acho esse livro muito bonito. Esse livro aqui é o livro responsável por eu amar a história e a Segunda Guerra Mundial, por eu querer estudar a parte obscura da guerra, sabe? Nossa, esse livro foi muito importante pra mim, porque eu li ele na 8ª série, quando eu tinha 14 anos de idade, e ele me ajudou muito, porque eu estava estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, então eu lendo ele praticamente eu também estava estudando para a prova, sabe? Ele me ajudou muito. Eu lembro que até pedi para a professora que passasse o filme do Menino do Pijama Listrado, que eu também tenho aqui o livro e amo, porque eu gostei tanto dessa história que eu quis ler outra do Menino do Pijama Listrado para passar para os alunos. E como que eu amo. Nossa, esse livro aqui é de cortar o coração e me fez me interessar muito pela história, só que de uma forma da parte obscura da história, aquela que a gente não encontra nos livros de história, e sim em livros e em documentários. Eu acho que todo livro teve um significado muito grande para mim, todos esses livros aqui. E tem também esse livro Divergente, que ele foi muito importante para mim. E ele me fez me interessar por ficção científica e me fez querer ler Senhor dos Anéis. Eu sou doida para ter o box do Senhor dos Anéis com os 3 livros. Eu não preciso dizer mais nada sobre esse livro, né? Ele me fez gostar muito de ficção científica, tanto que hoje eu quero muito ler o livro do Senhor dos Anéis. Deve ser incrível. O dia que eu tiver o box do Senhor dos Anéis, acho que eu vou até pendurar na parede de tão lindo que é. Inclusive, falando no Senhor dos Anéis, não tem nada a ver com o vídeo, mas olha o meu colar. Eu não pude deixar de mostrar, né? Só por esse livro ter me feito gostar do Senhor dos Anéis já valeu, já valeu a pena. Porque até então eu nunca tinha lido um livro de ficção científica. Talvez se eu lesse outro que não fosse esse, talvez eu não ia gostar tanto. Outro livro muito importante que foi pra mim, quando eu li com 15 anos de idade, eu falo mesmo, esse livro foi o meu livro preferido. Inclusive eu vou deixar aqui junto com o quadro que eu tenho lá atrás, que foi meu livro preferido.
E foi o livro responsável por me fazer gostar muito de documentários que falam sobre psicopata e estudos científicos também. Porque desde o momento que eu li esse livro, eu fiquei curiosa para saber o que realmente passa na cabeça de um psicopata e por que eles não sentem remorso ao matar uma pessoa e nem sentimento de culpa, como que funcionava a cabeça deles. E também a história que eles foram e também o jeito que eles foram criados até virar um assassino. E é muito interessante, realmente foi um livro muito importante. Também meio que me protegeu de encontrar com um psicopata. Me fez reconhecer, me fez pensar como que a manipulação é algo muito cruel. Tanto é que quando a gente vê aí notícia de que uma pessoa fez um ato de crueldade, a gente vê muitas testemunhas que convivia com a pessoa falando: nossa, eu nunca imaginava que o fulano faria isso. Sim, isso eu aprendi que isso faz parte do jogo de manipulação deles. Outro livro que foi muito, mas muito importante para mim foi O Gato Preto, que olha, que fala sobre culpa, sentimento de culpa do ser humano e como que a gente entra em ciclo vicioso quando se trata de culpa. O cara faz um ato de crueldade, o cara bebe, faz um ato de crueldade, pede desculpa e no próximo final de semana tá fazendo tudo de novo. Ou seja, com esse livro aqui é muito interessante para refletir sobre isso. Por isso que a gente não deve perdoar certas coisas, porque no próximo final de semana a pessoa vai estar fazendo a mesma coisa, vai estar bebendo, fazendo um ato de crueldade e te pedindo desculpa. Basicamente é nisso que o livro fala sobre esse sentimento de culpa. Só que eu uso um gato, eu não vou dar spoiler, que eu sou muito empolgada para falar, né? Eu não vou dar spoiler o que é isso, mas acho que vocês já deduziram. E foi um livro muito importante. Tanto é que eu tenho essa edição dele e tenho essas duas aqui que tem vários outros contos, não só O Gato Preto. Ele é bem fininho, ele é rapidinho você lê ele em um dia. Outro livro que foi muito importante para mim foi Madame Bovary, que me fez refletir como que as mídias sociais é muito responsável também por nossa insatisfação pessoal. Às vezes você não queria viajar para tal lugar ou ter tal coisa, mas só porque você viu na mídia, ouviu o tempo todo aquilo, que você acaba brotando um sentimento para querer aquilo. Então, esse livro aqui realmente foi muito importante eu ter lido ele, me fez refletir sobre várias coisas, sobre se realmente aquele desejo é verdadeiro de mim, ou se foi a mídia, ou se foi alguma coisa que colocou na minha cabeça, sabe? Ou se realmente eu tenho problema de autoestima, ou se foi alguma propaganda, alguma coisa assim que colocou na minha cabeça de forma intimamente. Até porque se todo dia você ficar vendo que tal coisa é feio, que tal coisa é legal, a sua cabeça automaticamente vai processar aquilo. Então, sim, esse livro foi muito importante e me fez tomar muito cuidado com as mídias sociais e com as coisas que eu consumo. Outro livro também que foi muito importante foi esse daqui, Memórias Póstumas, do Machado de Assis, que deveria se casar com esse, que fala basicamente da futilidade de uma vida luxuosa, do quanto ter carro de luxo, ter essas coisas é fútil, é algo bem vazio. Outro livro que foi muito importante eu ter lido, eu acho que eu li esse livro na época certa, sabe? Esse livro se passa na época da Peste Negra e eu comecei a ler ele na pandemia. Olha que eu acho que eu li ele na época certa mesmo. E esse livro foi feito com a intenção das mulheres que na época tava de quarentena da Peste Negra, que não tinha outras coisas para se distrair lendo ele. São 7 novelas das mulheres contando suas aventuras. Não são qualquer aventuras, é coisa que choca mesmo. Relatos de freira contando suas aventuras sexuais. Inclusive eu fiz uma resenha dele aqui no canal. As coisas que tem nesse livro é disso pra cima. Eu não posso dar spoiler mais das outras coisas porque eu já dei desse, mas foi um livro muito legal, eu gostei de ter lido, porque ele aborda temas interessantes, como sentimento de culpa
e como a nossa criação é totalmente influenciável a todo o nosso sentimento de culpa e pudor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo. Beijos!